rei tinha um pomar maravilhoso. Mas todos os guardas que ele colocava ali como vigias do seu pomar acabavam roubando os seus frutos, ou comendo escondido, ou levando para casa. E este rei tinha um carinho tão especial por aquele pomar, gostava tanto daquele pomar, e ele queria contratar vigias que fosse impossível roubar. Então o que ele fez? Ele contratou 2 vigias. Um era cego e o outro tinha nascido sem as pernas. E ele deduziu o seguinte: o que nasceu sem as pernas não vai alcançar os frutos para comer. Então este não poderá me roubar. E o outro é cego. Ele não vai poder ver os frutos para roubar. Mas o que é aleijado, ele vai ficar atento, vigiando. E quando aparecer algum intruso no pomar, alguém mal intencionado, ele avisa o cego, e o cego grita, e o intruso foge. E o cego era bem forte mesmo. E o rei achou que tinha resolvido o problema. E foi descansar no seu palácio, e deixou o pomar com os 2 guardas. Aí o aleijadinho, fazendo companhia para o vigia cego, começou a descrever os frutos do pomar. E começou a falar para o cego como os frutos eram maravilhosos, excepcionais. As ameixas, as maçãs, as peras, as romãs. Olha, começou a descrever com uma tal exuberância para o cego, que o cego falou: o que me adianta você ficar contando isso? A gente não pode comer. Eu sou cego, não posso pegar, e você aleijado não alcança. E o que não tinha as pernas falou: ah, mas eu tive uma ideia. Aí onde você está? Não sai do lugar que eu vou até você. E o aleijado foi se arrastando até o cego. Chegou no pé do cego, falou: agora me põe nas tuas costas. Aí o cego se abaixou e pôs o aleijadinho nas costas dele. E aí o aleijadinho se transformou nos olhos do cego. E ficou alto, estando nos ombros do cego. E ele começou então a dirigir o cego: vai mais para frente, agora um pouquinho mais para a direita, isso, para aí. Aí ele esticou a mão, estando no ombro do cego, e pegou uma maçã. E começou a comer. Mas que maçã maravilhosa, que delícia, que doçura. Aí o cego falou: vai rápido, pega uma para mim também. Aí o aleijadinho esticou a mão, pegou outra maçã enorme e deu na mão do cego. O cego começou a comer e era realmente excepcional. Agora vamos comer um pouco de romã. E foram debaixo da romã, e o aleijado orientando o cego: mais para frente, mais para a esquerda, aí, mais um pouquinho para trás, aí, pronto, peguei. E assim eles começaram a comer as ameixas, as peras, tudo. Passaram aquela tarde comendo. No dia seguinte o rei foi ver como é que os guardas, os novos vigilantes, estavam se saindo. Quando o rei chegou, ele já bateu os olhos no chão e viu aquele monte de talo, de resto de fruta. E olhou as suas árvores preferidas e viu que os frutos mais maduros e bonitos do dia anterior haviam sido arrancados. Estava na cara que ele tinha sido roubado. Mas quem roubou? Então ele perguntou para o aleijado: foi você que pegou os frutos e comeu? O aleijado falou: meu rei. E o aleijado, com o maior cinismo, com a maior cara de pau: meu rei, como que eu poderia? Se eu sou baixinho, não tenho pernas e meus braços não alcançam. O rei ficou desconfiado, é mesmo. Virou para o cego e falou: foi você que comeu as minhas frutas? Aí o cego falou: meu rei, como poderia? Se é tudo trevas para mim e eu não enxergo nada, como que eu poderia comer? O rei ficou naquele dilema: alguém me roubou. Vocês não viram ninguém?
E eles disseram: não, não vimos ninguém. Mas como? Comeram os meus melhores frutos e vocês não viram? Não, mas não apareceu ninguém, ficamos de guarda o tempo todo e não apareceu ninguém. Os dois mentindo com a maior cara de pau. Aí o rei começou a investigar. Aquele mistério era muito grande. Ele começou a investigar. E ele chegou até a pista principal. Ele viu que os rastros do aleijado iam até o lugar onde estavam 2 pés. E dali continuavam só 2 pegadas, sem o rastro. Ele adivinhou na hora: ah, então foi isso. O cego carregou o aleijado nos ombros, e o aleijado com as mãos apanhou os frutos, e foram eles. Aí o rei mandou chamar os seus guardas, mandou prender os 2 juntos naquela posição, o aleijado nos ombros do cego, mandou amarrar os 2 ali juntos, e mandou bater com vara, com as mesmas chibatadas, mandou aplicar um violento castigo pelo roubo, pela mentira e pelo ardil. E o castigo dos 2 foi dado ao mesmo tempo. Por que eu estou te contando esta ilustração? Porque o rei é Deus. O pomar é o mundo. E Deus nos deu este mundo para tomarmos conta. Mas Deus deseja que nós não cedamos às tentações. O cego desta história é a alma. E o aleijado é o corpo. Sabe o que vai acontecer no dia do juízo final? O cego, que é a alma, vai falar: ah, mas o pecado não foi eu que fiz, foi o corpo. Porque Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o corpo vai começar a dizer: mas eu fui tentado pelo espírito do homem. Quer dizer, um vai jogar a culpa no outro. Mas Deus vai juntar o corpo e a alma. Vai prender os 2 novamente e vai ordenar aos seus guardas, isto é, aos seus anjos, que apliquem o castigo. Dentro da palavra de Deus, onde esta ilustração se encaixa? Em São Mateus 10:28, o Senhor Jesus disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não tenha medo de assaltante, não tenha medo do diabo, não tenha medo de macumbeiro, não tenha medo de pai de santo, não tenha medo nem de anjo, nem de principado, nem de potestade, nem de homem, nem de mulher. Não tenha medo de bicho-papão, não tenha medo de espada, não tenha medo do fogo, não tenha medo da água, não tenha medo de nada. Mas temei aquele que tem poder para no dia do juízo juntar novamente o corpo e a alma e aplicar o castigo, fazendo perecer no inferno tanto a alma que o corpo.